Hoje nós vamos fazer mais uma cirurgia de prótese de quadril, é a segunda cirurgia do dia, mas primeiramente a gente precisa fazer o planejamento dessa cirurgia aqui no computador com a radiografia do paciente. Esse planejamento visa dar mais segurança para o paciente e maior previsibilidade para o resultado da cirurgia. Nele nós fazemos as medidas do tamanho do osso do paciente e quais os tamanhos da prótese compatíveis com esse paciente. O primeiro passo do planejamento é calibrar o raio-x, ou seja, informar o computador do tamanho dos ossos desse paciente. Nesse caso aqui, ele já tem uma prótese do lado esquerdo, então fica mais fácil eu saber, definir o tamanho e calibrar o software com as informações necessárias. Na sequência, a gente seleciona o tipo de cirurgia, que é uma artroplastia de quadril, o lado, que é o direito, e aí nós vamos iniciar o planejamento marcando alguns pontos específicos do esqueleto do paciente na radiografia e assim a gente alimenta o software. Depois de ter feito a marcação dos pontos de referência, o sistema já me dá informações aqui, como por exemplo, a diferença de comprimento de uma perna para outra, que nesse caso aqui é 2,8 milímetros, que na verdade é bem insignificante. E esses parâmetros eles serão comparados com os parâmetros depois do planejamento. Agora nós vamos fazer a seleção do tipo de implante, tem marcas e modelos e tamanhos diferentes aqui no banco de dados do software. Eu posiciono o implante e vejo se há necessidade de algum ajuste, por exemplo, de angulação ou de tamanho, enfim. Aqui eu simulo onde vai ser feito o corte no fêmur, que nós chamamos de osteotomia. Planejei onde vai ser feito o corte no fêmur, que é a osteotomia. Agora eu vou simular o implante da haste femoral, do componente femoral. Posiciono a haste em relação à osteotomia e vejo se essa haste cabe no fêmur. Então aqui eu estou achando que ela está grande e eu vou reduzir o tamanho dela. Agora nós posicionamos a haste, confirmamos que o tamanho é apropriado e nesse momento a gente faz a simulação de como vai ficar o resultado. Nós temos aqui 4 opções de comprimento do componente cefálico, que é a cabeça do fêmur, e eu posso escolher entre o componente curto, o médio, que é o que a gente usa na maioria das vezes, o longo e tem ainda o extra longo. Então dessa forma nós corrigimos a distância horizontal, que nós chamamos de offset, e o comprimento vertical. Então, aqui me parece que a melhor opção é o colo médio. Nós podemos conferir comparando com a medida de antes da cirurgia. Aqui é a tabela de comparação. Antes havia uma diferença de 2,8 milímetros, agora tem uma diferença de 4 milímetros. Então talvez o colo médio não seja a melhor opção. Eu vou simular utilizando o tamanho curto. Vamos ver como é que ele vai ficar com o colo curto. Com o colo curto, essa diferença de 2,8 milímetros caiu para 1,4. O restante dos parâmetros estão bastante simétricos, tá? E olhando na imagem em si, eu consigo ver a olho nu mesmo a simetria entre as distâncias desse osso, que nós chamamos de pequeno trocânter com o isquio, é muito simétrico com o outro lado. Ou a distância do grande trocânter com o ilíaco é bastante simétrico. Uma outra forma de prever o resultado é traçar as linhas de comparação. Então, eu traço uma linha de referência aqui, passando por essas duas imagens, que nós chamamos de imagem em gota de lágrima, e veja onde ela vai passar no fêmur, por exemplo. Aqui está passando no início do pequeno trocânter, mais ou menos simétrico com o outro lado. Ou onde ela passa em relação ao topo do grande trocânter, que é a ponta, a extremidade superior do fêmur, nós vemos que ela está exatamente simétrica. Este é o planejamento da cirurgia. Agora nós vamos executá-la na prática.